Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora a mais uma aula. Estamos vendo agora o sacrifício de Abraão. E para iniciarmos melhor ainda o nosso ensinamento e também o aprendizado de cada um de vocês, vamos invocar a Deus, o teu Santo Espírito, sobre todos nós. Rezem junto comigo. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, estamos agora naquele contexto fabuloso sobre o sacrifício de Abraão. E talvez você já comece a perceber o quanto é importante, em alguns textos bíblicos, principalmente como este, você realmente ter um tempo e se dedicar para observar detalhadamente o que Deus está comunicando, seja no tempo histórico ou mesmo nas entrelinhas, para falar com cada um de nós. A palavra de Deus, este curso, quer falar profundamente em sua vida batismal, em sua vida de oração, em sua fé. Acompanhe com bastante atenção. Vamos agora aos próximos versículos bíblicos, tá? Nós vimos nas aulas anteriores que Deus agora, Ele chama Abraão a sacrificar o seu filho. É duro até de pronunciar esse pedido de Deus. Deus chama a sacrificar o filho de Abraão. Vamos lá. O que você faria no lugar de Abraão? Exatamente. Vamos entrar no texto bíblico. Você não tem filhos, digamos lá que você é uma mulher casada, digamos que você é um homem casado. Digamos que você tem filhos, ou um único filho, uma única filha. Ou digamos que você é filha única ou filho único. Não importa como. O importante é que você consiga visualizar esse cenário e você, pela fé, também faça parte dele. O que você faria neste contexto, no lugar de Abraão? Abraão é chamado por Deus e Deus diz a ele: vai agora sacrificar o seu filho. Vamos pensar no mundo atual. Hoje cresceu enormemente o número populacional. Um dos últimos censos, mundialmente falando, estamos aí com muito mais de 7 bilhões de habitantes. É muita gente. Muita gente, porém, em relação ao espaço geográfico da Terra, ainda é muito pouco, pouquíssimo. Se você pensar no nosso território brasileiro e pensando no censo populacional, estamos aí com mais de
200 milhões de habitantes. É fato então que tudo cresce de forma, por vezes, desordenadas ou, em alguns casos, mais raros, de maneira mais equilibrada. Seja desta ou daquela maneira, cresceu enormemente o número de pessoas, nesta ou naquela nação, ou no nosso país atualmente. E por esta ótica, então, é fato que também os nossos desafios, os nossos obstáculos cotidianos, a nossa vida de um modo geral, ela também ganha novos tipos de desafios a serem vencidos, desobstaculizados. E então o que acontece? Hoje é muito comum você ver um número muito grande, né, de casais que são chamados casais estéreis. É chamado num primeiro momento de casal porque, se por esta ou aquela condição Deus permitiu que aquele casal ainda não tivesse filhos, pode ser ali por uma anomalia, uma incongruência genética, seja no homem ou seja na mulher, concedendo a um ou ao outro a deficiência de gerar filhos. Mas seja neste ou naquele, seja no homem ou na mulher, nós costumeiramente falamos o casal, porque aprendemos que através da bênção nupcial que é dada no dia da celebração do matrimônio de cada casal católico, ali então nós recordamos aquele cenário do jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Gênesis capítulo 2, quando Deus diz ao homem e à mulher: agora vocês se tornarão uma só carne, né? A bênção matrimonial, ela expressa essa realidade do livro do Gênesis. A mulher que foi tirada da costela de Adão, então agora ela retorna no casamento, na bênção nupcial. E a bênção nupcial, então nós pronunciamos essa graça de Deus. Homem e a mulher agora, novamente juntos, unidos pelo vínculo do amor matrimonial, se tornam uma só carne. Então é fácil de dizer, o casal é estéril. E contemplando a realidade hoje de tantos casais que gostariam de ter filhos e ainda não conseguiram ter, por esta razão ou por aquela, não me questione aqui. Nós estamos diante de um texto bíblico, de uma história de fé, o qual o primeiro herói bíblico, nosso primeiro pai na fé, ele passou por tais dificuldades. Mesmo assim, ele não virou as costas para Deus. Mesmo assim, ele não se rebelou contra Deus. Observe bem a importância de um texto bíblico do passado para a nossa história atual. E é aqui que eu quero chegar. Tantas dificuldades hoje, neste olhar de conceber novos filhos. E às vezes, este ou aquele casal, às vezes, eles se cerceiam desse dom de Deus. E podemos dizer assim que na história atual da humanidade, nós passamos por um período o qual, por vezes, notamos que existe um controle da taxa de natalidade
em vários territórios estrangeiros ou mesmo nacional. Uma taxa, um controle da taxa de natalidade. Vislumbrando todo esse cenário histórico para aplicá-lo ele aqui no nosso contexto bíblico da fé de Abraão. Se você tivesse um único filho, se você fosse como este casal, se você fosse o homem, Abraão, se você fosse a mulher, Sarai, tivesse dificuldade de engravidar, e se um belo dia Deus te desse a graça de engravidar, porque nós aprendemos, vamos dar um salto bíblico lá para o Novo Testamento, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, você vai escutar aquele versículo bíblico lindo, maravilhoso, que enche o nosso coração de Deus e de fé. Capítulo 1 de Lucas, versículo 34, o anjo Gabriel diz a Maria: a Deus nada é impossível. E diante disso, então, se caso você fosse uma dessas pessoas, o que você estaria fazendo? Abraão, mesmo sabendo que é o filho único, ele já está em idade muito avançada, ele e a esposa. O que Deus está fazendo? Está pedindo para matar o meu filho. Agora eu quero que você entenda que Abraão, ele não titubeia na fé. Mesmo sendo um pedido de Deus, um comunicado de Deus a Abraão, mesmo sendo o seu único filho, mais uma vez, Abraão, ele dá ali um exemplo claro de como tem que ser a nossa igreja em todo o tempo, o seu corpo místico de batizados. Não por menos, o catecismo da Igreja Católica, ele sempre ressalta que Abraão é o nosso primeiro pai na fé. Dado fundamental que ganhou uma proporção gigantesca a partir da encarnação de Jesus Cristo. E utilizamos essa terminologia há quase todo o tempo na igreja, em vários contextos de reflexão teológicas. Muitos teólogos sempre recordam isso. A carta aos Hebreus, no seu capítulo 11, quando ela vai destrinchar sobre o que é a fé e relembrar alguns heróis bíblicos do Antigo Testamento, falando sobre a fé, coloca ali como um dos principais a fé de Abraão, o nosso primeiro pai na fé. Veja como isto é de grande e suma importância, porque nota-se claramente que o ser humano, quando ele quer ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo de Deus, ele não pode, em alguns momentos da sua vida, pensar que aquilo que ele quer fazer deveria ser o melhor para ele e para a casa dele. Não. Uma vez unido a Deus, é importante que em todo momento da sua vida, você confie em Deus. Abraão fez isso. Abraão poderia até pensar, meu único filho, vou pegar o filho com Sarai, quer saber de uma coisa? Vou virar a costa para Deus, vou cuidar da minha família. É meu filho, nasceu agora da minha esposa, quer saber de uma coisa? Não vou fazer isso que Deus está me pedindo. Matar essa criança, sacrificá-la, na idade que eu estou, não tenho mais filhos, não tenho descendente. Abraão poderia ter feito isso. Já aconteceu tantos erros na história
de grandes heróis bíblicos, depois nós veremos outros. Mas neste caso, ele poderia falar: Sarai, chega dos caminhos de Deus. Vamos pegar nossa criança, vamos pegar nossos servos e vamos ficar quietinho aqui, vamos cuidar da nossa casa. Deixa Deus para lá. Ele poderia ter feito isso, ou ter pensado. Mas o que diz o texto bíblico? O que diz o texto bíblico nos próximos versículos? Olha, existem pérolas preciosas em cada uma dessas mensagens de Abraão. E nós vamos então contemplar mais uma dessas preciosidades nos próximos versículos. Nos acompanhe. Na próxima aula, veremos detalhes riquíssimos sobre a fé abraâmica. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.